aí, galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra reagir, eu acho que é a primeira vez, tá? Isso. Pela primeira vez aqui no canal, um vídeo lá do canal Quadrinhos na Sarjeta. Isso é um pedido de um dos nossos membros, tá? O Miguel. Miguel, tamo junto, tá? junto. Inclusive, é aniversário dele. Ele pediu exclusivamente pra gente trazer hoje, nesse dia, porque hoje, dia 3, é aniversário dele. Então, Miguel, meus parabéns, feliz aniversário, gostamos muito de você. Você traz muitos vídeos relacionados a DC, fazendo a gente aprender cada vez mais desse universo. E em live sempre traz um CDZ, outras coisas de nostalgia pra gente. Gostamos demais e a Bia, que até então nunca assistiu, está assistindo e usufruindo nesse exato momento. Então, galera, qualquer coisa, já deem os parabéns aí pro Miguel, que ele é dos nossos. Então, galera, a mais perturbadora história do Batman, Gritos na Noite e a Visão da Criança. Caraca, o título é muito forte, tá? Exato. Galera, então, simbora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe também na Twitch, que tem live todo dia, às 18 da noite, às 10 da manhã. E hype o vídeo aí. Parte React. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição, bora lá. Vamos falar a história que talvez seja a mais perturbadora já feita sobre o Batman. Como vocês bem sabem, Batman rende 500 histórias, inclusive eu já fiz vários vídeos aqui no canal, porque o canal é meu e vocês não podem fazer nada a respeito disso, porque eu vou continuar falando de Batman. Mas o fato é que Batman teve muitas boas histórias, principalmente num período muito específico. E isso começa mais ou menos ali em 1986, com o quadrinho Batman do Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Essa HQ é uma espécie de abre-porteira porque emitiu sinais para uma série de agentes, editores, artistas de que olha só, dá pra fazer uns negócios meio diferentões com o Batman. E se vocês forem pegar qualquer listinha de grandes quadrinhos do Batman, vocês vão ver que eles basicamente são de um período ali que vai de 1986 até 89. Em um período muito curto saíram clássicos como Batman Ano 1, A Piada Mortal, a gente viu já. Arkham, Batman o Messias, A Morte do Robin, O Filho do Demônio. Praticamente gibis que sempre figuram nesses top 10, embora, por exemplo, A Morte do Robin eu já esculachei num vídeo aqui. Porque em 89 isso meio que termina, é porque surge o filme do Batman ali e meio que coroa esse processo. Mas no fundo dá pra dizer que esse processo termina um pouco depois, em 1992. 92 é um ano emblemático, pois parece que foi ali que disseram, tá, esse Batman gótico, sombrio, deu. E esse sinal de que, bom, chega dessa coisa tão pesada, veio de vários lugares. Por um lado, na TV, começava a fazer muito sucesso o desenho Batman The Animated Series, que é sombrio, mas é um sombrio para crianças. Isso é bacana. E cabe botar aqui uma notinha de rodapé, um dos melhores desenhos animados já feitos a partir de história em quadrinhos. Mas ressalto, apesar de tocar em temas muito delicados, ele tinha uma série de dedos para tocar. Essa série aí eu assisti, mas eu não assisti ela completa. Eu assisti alguns episódios perdidos quando conseguia chegar no horário que tava passando. Tu nunca assistiu não, né? Eu acho que não. Se eu tivesse assistido foi alguns episódios, igual do Miranha também, foi alguns episódios. Não, é muito solto assim os episódios, também. Sabe? Então, galera, caso vocês queiram que porque hoje tem tudo em stream, né? Hoje tem tudo em stream, então caso você queira que a gente assista e nos acompanhe nessa jornada, é só entrar em contato com a gente no Discord ou no Instagram e patrocinar pra gente assistir em live. Show? Bora nós! Nesse assunto, né? Era uma série bastante cuidadosa com os temas, embora nos dias de hoje ela seria considerada bem pesada. Naquele mesmo ano de 1992 também estreou o filme Batman O Retorno de Tim Burton. E eu já fiz vídeos sobre a recepção desse filme aqui no canal, vou deixar também nos cards, e foi um filme que não foi muito bem recebido, pelo contrário, ele foi considerado grotesco além da conta. Não por acaso o que veio depois foram filmes do Batman mais coloridos, mais familiares. Não, mas isso é horroroso. Joe Schumacher, enfim. O ponto, meu povo, é que nos quadrinhos também aconteceu algo que chama a atenção. É de 1990. Cara, esse daqui que mostrou essa cena aqui, eu tô ligado, que é o filme lá que o Arnold Schwarzenegger, ele faz o Mr. Freeze. Mano, é triste. Galera, pra mim, tá? Pra mim. Porque eu tava acostumado com a pegada dark lá do Cavaleiro das Trevas de verdade, que eu gostava. Aí quando foi pra esse cara, que filme do Batman, pastelão, não! Volta! Eu não sei se vocês gostam, se vocês assistiram. Deixa aí nos comentários. E também um comparativo, né, com as HQs, né? Qual que é o mais original, né? Mais próximo do original? Eu acho que é o Dark das Trevas mesmo. Também.
a graphic novel Batman Night Cries, ou como foi chamada aqui no Brasil, Gritos na Noite. Essa graphic novel é escrita pelo Art Goodin, que é uma figura bastante conhecida do mercado editorial americano. É um cara muito lembrado por ter sido editor e roteirista das revistas da Warren Publishing, uma editora especializada em histórias de horror, mas Goodwin também é lembrado muito pela sua breve passagem como editor-chefe da Marvel e como que ele acabou trazendo os quadrinhos de Star Wars pra Marvel. Eu não sei nada de Star Wars, não gosto também e tal, mas sei que a fandom de Star Wars tem muito respeito pelo Goodwin. E esse roteirista, mais ali pro final da vida, a gente tá falando de final dos 80, início dos 90, ele acabou se aproximando do Batman. E como tava na moda um Batman sombrio, ele trouxe todo o seu repertório de histórias de horror pros quadrinhos do Batman. E essas informações que eu tô passando pra vocês já são um indício do quanto que Gritos da Noite é insuportável. Porque junto da expertise do Art Goodin para histórias de horror, tem também a arte do Scott Hampton. Muitas vezes chamada de realista, a arte do Hampton é muito mais expressionista. Apesar de ele ter um cuidado bastante grande com os rostos, fazendo deles extremamente fotográficos, a gente vê que, por exemplo, em termos anatômicos, ele toma uma série de liberdades. E no desenho que ele faz do Batman, percebam, é muito mais importante caracterizar o Batman como uma espécie de força das trevas, um tanto diabólica, do que necessariamente um cara fantasiado. Além disso, ele gosta bastante de trabalhar com sombras, com olhares expressivos, com gestos extremamente intensos, e tudo isso utilizando, até onde eu posso ver, de aquarela, o que deixa tudo ainda com um efeito muito mais bonito. Então notem, em Gritos na Noite a gente já tem aí toda uma proposta editorial que vai em direção ao horror. Some isso ao tema, que é violência e abuso infantil, e daí você tem um quadrinho insuportável. E eu falo insuportável mesmo porque eu li isso aí quando eu era adolescente, eu fiquei numa bad, e agora, sendo pai, eu fiquei destruído. Pois não só é um quadrinho sobre os horrores cometidos contra as crianças, como também tem um final muito pessimista. É sobre essa história que eu quero comentar com vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, compartilhe e se inscreva caso seja novo por aqui. Tem um sininho aqui para você receber notificações e tem um coraçãozinho para você fazer uma doação caso deseje. E também seja apoiador. Sério, é só com o apoiador que esse canal consegue se manter. E se você gosta do conteúdo, saiba que nos apoiando você tem acesso a uma série de recompensas, como grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi, lives aqui comigo. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vamos voltar para o Gritos na Noite. Primeiro um comentário assim, que parece não ter nada a ver, mas tem tudo a ver. Essa graphic novel, que não costuma ser muito lembrada, não é muito republicada, ela veio à tona novamente esse ano. E foi por causa do filme The Batman, porque o pessoal viu ali uma série de paralelismos. O Batman, desenhado e pintado pelo Scott Hampton, de fato, lembra muito Robert Pattinson. Tanto sem a máscara, quanto com a máscara. Então é bem possível que o Matt Reeves, diretor do filme The Batman, tenha bebido nesse quadrinho. Outro detalhe curioso que indica o tanto de envolvimento dos artistas com essa obra é que na graphic novel, o comissário Gordon é a cara do Art Goodwin. O que faz você dar uma viajada no sentido de: será que aqui tem elementos autobiográficos? Porque se tiver, ficou mais pesado ainda. Mas vamos lá, eu falei um monte de coisa e não falei da sinopse mesmo do quadrinho, né? Gritos da Noite é uma história tipicamente no ar. É uma história sobre Batman e Gordon investigando um criminoso. Até aí, né? Uma história banal do Batman. Segue a grande vida. Jogada é como isso vai ser contado. E, claro, também, que tipo de criminoso é esse. Vale comentar já o início do quadrinho. A gente vê Gotham, suas torres góticas e morcegos cada vez mais se avolumando nos céus. E nesse pequeno texto que vem do começo, que é um texto de uma enciclopédia, fala que os morcegos emitem sons agudos. Ou seja, os morcegos gritam. Na sequência, na virada de página, a gente vê um baita do morcego e daí o Bruce Wayne acorda atormentado. Porém, ele se tranquiliza e se conforta com a ideia de que é preciso botar a roupa e sair para caçar. A ênfase na palavra caçar aqui não é por acaso. Inclusive, cabe dizer, se você for reler a graphic novel, você vai ficar até na dúvida se você tá ali vendo o Batman naquele momento ou não, mas depois eu vou explicar isso melhor. Em paralelo a isso que eu contei pra vocês, a gente acompanha o comissário Gordon, que acabou de se tornar comissário. E ele precisa lidar com toda uma burocracia, todo um bando de puxa-sacos da prefeitura, e ele simplesmente não suporta. Ele quer investigar os crimes, ele inclusive muito se comporta como um policial de rua, e ficam pedindo pra ele basicamente para ficar no gabinete fazendo trabalho de gabinete. Gordon inclusive vai parar numa cena de crime horrorosa, onde uma criança foi brutalmente assassinada, assim como seus pais. Como é numa região pobre, basicamente a polícia pensa assim: ah, foda-se, isso sempre acontece aqui. Porém, o Gordon exige para que haja uma investigação mais pesada sobre aquele acontecimento. Notem então que os elementos já estão todos colocados. Nós temos um vilão misterioso, nós temos o Gordon e o Batman. E os dois já caracterizados como homens extremamente solitários. O Batman solitário, de
fato, ou seja, ele tá sempre sozinho, ninguém o entende, ninguém escuta os seus pensamentos, não tem Alfred aqui, e o Gordon basicamente porque é um cara rodeado de pessoas que, enquanto ele quer fazer uma coisa, os outros fazem outra coisa. Novamente uma típica história policial, certo? Mas agora a coisa vai complicar. Porque a gente vê em paralelo o Bruce Wayne, agora esse playboy bilionário, indo frequentar uma das ONGs que ele financia. Nesse caso, uma ONG especializada em tratar crianças que sofreram algum tipo de violência. E é pelos diálogos que nós temos ali, pela arte, pelos olhares do Bruce Wayne para as artes das crianças, que a gente lembra por que Batman no personagem é tão interessante. Porque cabe dizer, tem toda uma espécie de subgênero de histórias do Batman lidando com violência infantil. E isso tem tudo a ver com a biografia do personagem. Ele também foi uma criança que sofreu uma violência muito grande. Não foram os seus pais que cometeram essa violência com ele, mas poxa, ele foi uma criança que presenciou o assassinato dos pais. Daí que muitas histórias resolvem explorar, portanto, essa relação do Batman com a infância, até mesmo por ele ser um super-herói de gibi. E muita coisa boa já saiu nessa pegada. Inclusive, diga nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre Batman e violência infantil. Mas o ponto aqui em Grito da Noite, voltando, é que a gente vê um Bruce Wayne que quer ajudar as crianças, mas evita de se envolver demais. E a gente, em um certo ponto, entende. Afinal, ele já se envolve tanto com uma série de crimes e tal, ele virou um cara um tanto frio, certo? Guarda essa informação, porque vai ter um plot twist no final. Em paralelo, agora com o Comissário Gordon, a gente tem revelações ainda mais pesadas. Gordon sofreu violência do pai quando era criança. O seu pai o espancava, e o espancava por qualquer coisa. Daí que nessa história a gente vê o quanto que ele tá reproduzindo essa violência contra a sua família. São pequenos detalhes, é a maneira como a mão dele vai violentamente contra a esposa, é como ele não tem paciência com seu próprio filho que traz brinquedos, quer brincar com ele e ele responde com agressividade, dizendo: "Tô trabalhando, moleque, sai daqui!" Ele quase chega a espancar o próprio filho, mas no ato ele para e percebe o que tá fazendo. Voltando pro trabalho e forçando o legista a trabalhar no caso lá daquela família pobre, ele descobre uma coisa que vai deixar ele ainda mais perturbado. Aquela família que foi morta pelo criminoso, pois bem, o criminoso só matou os pais. O menino que estava morto na cena do crime, ele tinha sido torturado antes. Ele era vítima de surras e de queimaduras por bituca de cigarro há anos. Ou seja, os pais mataram o menino. E o criminoso que chegou lá matou os pais. Gordon e Batman passam a ter certeza que o criminoso tem um modus operandi, quando por sua vez uma família rica também é morta e a criança é poupada. Dessa vez se trata de uma menina que não consegue falar e que o Batman e o Gordon estão muito desconfiados de que ela também era vítima de maus tratos. Até porque depois a gente descobre que o pai dessa menina gostava de colecionar fitas ilegais de crianças sendo abusadas. Tá cada vez mais tranquilinho, né? Tá cada vez mais light. Uma das constatações mais sombrias dessa história é o fato do quanto a violência contra crianças permeia todos os espaços. Sobretudo, o espaço familiar. A gente tem um certo tabu de falar no Brasil do sadismo entre as famílias. Do quanto muita gente replica suas frustrações naqueles que são mais fracos. Crianças, animais. E no caso das crianças, pois bem, você gera uma cadeia. Aquela criança traumatizada também vai ser um adulto cheio de problemas que vai acabar traumatizando outra criança. E isso não para mais. Inclusive tem no quadrinho o argumento Batman falando: é preciso romper esse elo. E um dos dilemas muito bacanas dessa graphic novel é o fato de que essa menina muda que foi poupada, pois bem, ela é a testemunha que eles têm. Apesar dela não falar, ela viu o criminoso e, portanto, é preciso que ela fale. Como ela é uma menina rica, como seus pais eram ligados também com tráfico, ela é colocada lá numa clínica de luxo para ricaços que ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar, exceto o Bruce Wayne, que também vai dormir lá, então vocês já entenderam. O Batman consegue chegar perto da menina sem problema. E chegando diante da menina, ele percebe que, enquanto Batman, ele a assusta. Caramba, né? Você já é uma menina que sofreu violência, que viu coisas muito violentas, e aí aparece um cara vestido de morcego no meio do seu quarto na madrugada. Porém, é nesse ponto que a gente tem uma das cenas mais lindas e delicadas desse quadrinho. O Batman, vendo que dá muito medo a ela, ele tira a máscara. Ele faz questão de mostrar pra ela que ele não é um demônio, que ele pode ser um amigo. E ele diz de uma maneira bastante delicada a ela que ele entende tudo que ela tá sofrendo, mas que ele precisa muito da ajuda. E que se ela puder colaborar com qualquer coisa, já é o suficiente. Como o Batman é um detetive, ele investigou que a menina era boa desenhista, então ele entrega um papel em branco, uma caneta e fala: qualquer coisa que você desenhar, já me ajuda. E aí o que ela desenha? Ela desenha algo que vai indicar o criminoso? Sim, só que ela desenha um morcego. Ou seja, o cara que está matando pais abusadores em Gotham City também é um homem morcego. Aí vocês já viram, né? Oxi! O Batman passa a ser o principal suspeito. E lembrem que no final a gente viu o Batman meio perturbado? A gente que tá lendo começa a pensar o seguinte: será que não é o mesmo Batman? Será que, como é uma graphic novel, eles têm mais liberdade pra mudar as histórias? Será que a gente não tá vendo uma história de um Batman
assassino serial? E bem, se você não quer saber mais spoilers, pare por aqui. Porém, continuando, a verdade é que o Batman não é o assassino dos pais das crianças. Mas ele descobre que o pessoal que vivia na ONG que ele financiava, esses sim são os responsáveis. Inclusive, você tem uma brincadeira ali entre falso suspeito, o Batman vai atrás de um cara, descobre que na verdade é outro cara, mas ambos eram agentes da CIA, do chamado Esquadrão Vampiro, que tem tatuagens de morcego. E eles eram chamados de vampiros porque eram soldados que só atacavam à noite. E por atacar à noite, bem, eles não enxergavam direito o que eles estavam fazendo. E esses caras foram acabar se envolvendo nessa ONG que cuida de crianças porque eles exterminaram crianças sem querer na América Central. Inclusive, a gente tem uma cena horrível de uma criança em chamas e esses caras assistindo isso tudo. Foi por esse trauma que fez com que esses ex-combatentes acabassem se voltando para esse tipo de trabalho. Porém, um deles acabou desenvolvendo uma espécie de paranormalidade. Ele consegue enxergar o mundo pela perspectiva das crianças. Então, se tem uma criança perto dele recebendo violência, ele enxerga pela perspectiva da criança vendo aquela violência. E aí, gente, aí esse quadrinho vai ficando cada vez mais... Nossa, eu fico arrasado. Porque não só os enquadramentos tornam a coisa pesada, com a criança vendo, por exemplo, o pai agredindo ainda dentro do berço, como também esse sentimento de confusão de uma criança do tipo, por que eu tô sofrendo isso? Bem, isso tudo começa a aparecer. Sério, eu tô ficando até desconfortável de contar. Tô falando sério. Me deixa muito mal isso aí. Inclusive, a batalha final onde o Batman consegue confrontar esse criminoso se dá dentro do quarto de uma família pobre. Esse assassino serial foi lá para matar o pai de algumas crianças. O Batman viu essa cena, impediu o criminoso, que acabou fugindo, mas ele também deu uma dura no pai. Esse elo precisa acabar. O Batman continua perseguindo o criminoso pela cidade, até que eles vão parar lá na ONG que o Bruce Wayne financia. E lá a gente descobre que o criminoso sequestrou um bebê do último apartamento que ele havia invadido. Um bebê que sofria violência do pai. Há um diálogo bastante sensível nessa parte, aqui o Batman precisa não ser mais o predador que ele tanto é. Na verdade, ele já havia começado a se desmontar disso, né? Quando ele foi lá com a menina, que ele tirou a máscara e tal. Então aqui Batman, acima de tudo, conversa com esse cara e diz, olha, eu entendo o que você está sofrendo, mas você precisa parar e me entregue a criança. É isso, portanto, que o criminoso fala. Essa criança já tá morta. O pai a matou. Quando ele pegou o bebezinho, ele já estava em estado grave e acabou morrendo nos braços do criminoso. Daí que esse bebê que ele carrega, com o qual ele fugiu, é simplesmente uma tentativa irracional de salvar aquela criança daquele ambiente abusivo. É muito triste esse confronto final desse homem com esse bebê morto nos braços e falando... Essa violência não cessa. A gente tem milhões de casos, literalmente milhões de casos por ano de violência contra crianças. Sobretudo aqui no Brasil, onde isso muitas vezes sequer é visto como um problema. Aqui no Brasil é toda uma espécie de culto do tipo, não, é só dar um pau na cabeça da criança que se resolve. Inclusive isso é tão enraizado na cultura brasileira que a gente vê uma série de imbecil falando assim, eu apanhei e eu sou normal. Tão normal que são pessoas extremamente problemáticas, cheias de nóia, enfim. O ponto é que nesse quadrinho aqui o Batman exerce uma função tanto metalinguística de dizer pra nós, público, que essa violência precisa parar. E essa mensagem é reforçada pela própria narrativa do Gordon. Gordon, percebendo que é muito violento com o próprio filho e que ele está fora de controle, ele acaba apoiando o fato de que a esposa quer se divorciar. A história termina, inclusive, com a esposa e o filho no aeroporto e Gordon indo se despedir. E tem um diálogo muito bonito, porque o Gordon vai em direção da esposa para dizer, olha, desculpa, eu fracassei como marido. E ela responde, olha... Talvez fosse preciso você me perder para você reencontrar o seu filho. A história termina com Gordon se abraçando com o seu filho, se reconciliando com ele, mas sabendo que em alguma dose ele precisa ficar longe da pessoa que o Gordon é. Notem, portanto, como a gente tem um final extremamente pessimista, mas não acabou. No diálogo ali final do Batman com o criminoso, esse criminoso diz pro Batman, você não sabe o que é suportar o mundo na perspectiva das crianças. E esse criminoso acaba se matando na frente do Batman. A Graphic Novel então repete as primeiras páginas que a gente tinha visto lá. Morcegos se amontoando em torno das torres de Gotham e o texto falando que morcegos gritam. E aí vem a revelação da última página. O Batman também vê o mundo pela perspectiva das crianças. Batman é um morcego que grita, e vocês podem ver na imagem que fecha esse quadrinho o quanto que ela é extremamente dramática. Não é só o grito da dor, como também é um grito de impotência, da incapacidade de mudar o mundo, apesar do mundo ser tão necessário de mudanças. Caramba. É claro que essa paranormalidade que a gente vê aqui, de perceber o mundo na perspectiva das crianças, é uma licença poética. É muito mais uma alegoria para a empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro e perceber que, assim como você não gosta de levar um soco na cara, é bom que você não faça isso com os outros. Ou mesmo se você gosta de apanhar, bom, talvez o outro não goste. Como vocês podem ver, portanto, Gritos na Noite é um quadrinho insuportável. Eu pulei vários trechos aqui, ok? E tem muito mais coisa também pesada aí. E acaba sendo compreensível por que essa HQ foi esquecida, porque é uma leitura muito difícil. Não difícil no sentido narrativo, isso é super tranquilo. É o conteúdo mesmo, é o tema, é a atmosfera, tudo isso
é uma bigorna nas costas de você. Ao mesmo tempo, é uma aula de se fazer quadrinhos e, infelizmente, uma leitura muito, muito necessária. Fica um incentivo para que isso seja republicado aqui no Brasil de algum jeito e que não se apague na lógica de listinhas do tipo mais uma célebre história do Batman. Caramba, tem muita coisa para discutir aqui. Simplesmente ficar fazendo listinha e ignorando os temas tão delicados que aqui aparecem acaba sendo quase que um desrespeito. Vamos ler as obras e pensar e fazer mudanças a partir das obras. Isso que é o mais importante. Mas digam aí, vocês já leram esse quadrinho? Qual foi a sensação lendo? Até onde eu sei, pega todo mundo que o lê e pega de um jeito diferente. Nunca conheci uma pessoa que dissesse, ah, que leitura tranquilinha. E se você não leu e quiser comentar a sua perplexidade, né, diante de tudo aquilo que eu contei, tá valendo também. No mais, peço que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Cara, assim, eu vou falar de mim, tá? Que pesado. Eu, mesmo se alguém me desse essa revistinha aqui, desculpa, eu não iria ler. É muito carregado, cara. É muito pesado, eu não sou tão fã de histórias desse tipo. Não sou tão fã, porque me trazem sensações ruins. Cara, o nosso dia já é tão ruim, né? Tem algumas situações que já são tão pesadas, e aí a revista em quadrinho trazer muito mais peso é válido, tá? Eu não tô dizendo que não é válido, mas é trazer esse peso pra história, cara, é interessante. Eu não curto. Eu gosto de, cara, clichêzão, herói derrotou o vilão, final feliz. Cara, pra mim, desse jeito, é maravilhoso. Até porque é uma revistinha que retrata algo que realmente acontece, né? E é pesado. E esse sentimento de impotência também é algo que vem sobre muitos de nós, né? Verdade. Porque por mais que a gente tente, a gente não consegue mudar a realidade do mundo todo. Mesmo, cara... Às vezes dá vontade de ser esse herói aqui que... Vocês sabem, né? Misericórdia. Cara, mas deixa aí nos comentários se você já leu, se vocês já leram. Porque o que Miguel... vocês acham, cara, né? Miguel, até então, essa aqui é a história mais pesada de todas as de vídeo que a gente trouxe aqui, tá? Com certeza. As outras foi de lore, de construção de universo, de entendimento daquilo que a gente não sabia. Mas essa daqui, cara, fica com um negócio ruim, pesado. Cara, não sei se vocês gostam desse tipo de narrativa. Eu não sou tão chegado. Eu gosto mais do final feliz, que a minha alma fique em paz. Já deixei também se você é igual a mim. Vamos, por favor, que seja a maioria. Mas, galera, caso vocês queiram fazer igual ao Miguel, é só se tornar membro. Veja lá bem direitinho. Aí você tem direito a um vídeo por mês. É só ver bem direitinho, tá lá nos planos. E aí você entra em contato com a gente no Discord. A gente separa o vídeo, reserva o dia. E no dia que você quiser, ou no dia que der, a gente com certeza posta no canal. Show, então, galera. É isso, estamos ficando por agora. Ei! Até a próxima.